Olá, tudo bem com você? Meu nome é Elizabeth Coelho e aí eu tenho aí trazido nos vídeos a leitura que nos fortalece. E aí você pode imaginar, né, de onde saiu essa história que de fato é possível a leitura nos fortalecer diante das dificuldades. Não é algo novo, existe a biblioterapia, que é o tratamento de doenças emocionais através do emprego de livros. Então não é algo que eu tirei da minha cabeça. E nada melhor do que nós, né, provarmos aquilo que a gente passa através das lutas, das dificuldades, dá o testemunho de vida, de fato. Então tudo isso começou muito antes do ano de 2021, quando do ano 2021, não, 2020, né, quando começou a pandemia. Foi um pouco antes. Eu fazia parte de uma igreja, eu estava trabalhando, o meu maior sonho era entrar na faculdade e parecia que estava tudo muito tranquilo. Lia pouco as Sagradas Escrituras, tinha pouco, estava dentro de uma igreja, mas estava de fato muito longe da salvação, não tinha tido muitas experiências com Jesus, né, com o Evangelho de fato, e estava muito tranquilo, dentro de uma comunidade ali, onde todo mundo me conhecia, congregava numa igreja há mais de 20 anos. E aí com o estudo, com o conhecimento, depois ali, já dando início ali na faculdade, né, o curso de bacharel em serviço social, um curso muito, muito bom, muito crítico. E aí quando a gente começa a ter o contato com a leitura, com os livros, e surgem muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas coisas dentro da igreja eu não concordava. Em nenhum momento eu bati de frente com o meu pastor, mas muita coisa eu não concordava. E foi uma avalanche de coisas que aconteceram na minha vida. Nesse período, mais ou menos do ano de 2017, 2018, né, com a faculdade, a correria do trabalho, eu fui... é uma coisa complicada de se falar e até mesmo de se colocar na rede, né, se expor, né, falar da nossa própria vida é complicado, porque existem muitas interpretações. Então, dentro da empresa que eu trabalhava, eu sofri assédio, né, por parte da chefia, e eu não podia comentar dentro da igreja, eu não podia comentar com meu marido, e naquela questão de ter que pagar a faculdade, a preocupação, porque nesse momento meu marido estava fora do mercado de trabalho, e o sonho da faculdade, né? E ali dentro da faculdade, e com as coisas para pagar e tal, eu decidi não comentar o que eu estava passando. E aí, num dado momento, o meu pastor, ele entrou em contato comigo e falou para mim, né? Se você não está concordando com algumas coisas dentro da igreja, por que você não procura uma outra igreja? E aí eu pensei assim, puxa vida, né? Tanto tempo dentro da igreja, no momento que eu estou passando uma baita dificuldade na questão financeira, né? Por falta de recurso e por muitas outras questões, eu falei para ele, eu não estou procurando outra igreja, a intenção nesse momento não é mudar de igreja, e por conta da correria da faculdade, pouco eu estou me envolvendo, né, com a obra da igreja, com os trabalhos, com o ministério, e a princípio eu não entendi o porquê daquela visita repentina na minha casa e aquelas palavras que não foram nem um pouco de conforto. Tá? Eu não estou criticando o líder religioso, certo? E pouco tempo depois, minha mãe ela ficou doente, precisou ser internada, um mal súbito também, que foi um mistério. E pouco tempo depois eu resolvi, até mesmo porque precisava procurar um estágio, remunerar um estágio,
porque era o estágio obrigatório. Eu fui desligada da empresa e foi um período muito complicado, porque não só eu, como meu marido, né, estávamos os dois fora do mercado de trabalho e com uma criança. E aí eu senti ao meu coração, né? Puxa vida, o que eu tô fazendo? Dentro da igreja, agora os dois sem trabalho, o pastor, em vez de me acolher, me manda procurar outra igreja. E pouco tempo depois, também na sequência, nós entramos na pandemia, no ano de mais ou menos de março de 2020. Eu me senti como Elias, Elias na caverna, porque justamente nesse período também, minha mãe, ela se recuperou, né, desse mal súbito, e meu pai pediu o divórcio. Minha mãe com problema de depressão, eu envolvida com as coisas da faculdade, que eu, assim, confesso que nesse momento foi um refúgio, e aí buscando, né, muita coisa na faculdade, não tinha tempo para assimilar o que estava acontecendo, e eu me senti como Elias, dentro da caverna, literalmente, né? Quando você lê ali 1 Reis, agora eu não recordo o capítulo, mas Elias, ele ficou ali porque Acabe, o rei daquela época, daquele período, juntamente com a sua esposa Jezabel, haviam eliminado todos os profetas, e o único que sobrou foi Elias. E mesmo ele sendo conhecedor da palavra, embora eu naquela época muito distante, né, mas conhecedora da palavra, eu fiquei ali. Surgiu a pandemia, eu totalmente me isolei dentro de casa, e aí comecei a ler a Bíblia, ler livros, porque eu comecei a confrontar se de fato Deus existe, Jesus existe, de fato Jesus morreu na cruz por mim. Eu não conseguia entender, e aquela necessidade de ficar ali, sabe, sozinha, isolada, as pessoas não tinham mais aquele contato, a igreja estava fechada, e eu de fato achei aquele momento excelente, maravilhoso, porque eu não precisava ter contato com aquelas pessoas que, em vez de me acolherem, eu também não entendo quem era Elizabeth naquela época. Um pouco conhecimento bíblico, eu não sei se eu era uma pessoa amargurada, se eu era uma pessoa gentil, se por conta daquela situação que eu passei na empresa na qual eu trabalhava, se eu era de fato culpada por tudo aquilo. Eu não pude me revelar para ninguém diante daquilo que eu estava passando, muito menos para o meu marido. E foi um alívio ter saído da empresa, foi um alívio ter assim, aquele período da pandemia, sabe? Que a gente não podia ter contato com ninguém, tudo fechado. Eu me senti isolada do mundo e com aquela dor dentro do meu coração, e vendo os meus pais depois de 50 anos separados, e tudo virou de perna para cima, sabe? Virou um furacão na minha vida, e eu comecei a buscar Deus, comecei a questionar, eu comecei a ler a Bíblia. E aí tem um vídeo que eu coloco lá: Hoje Eu Tenho Paz, o título desse vídeo. E de fato, Deus começou a trabalhar na minha vida nesse período da pandemia. Isolada dentro de casa, sem contato com ninguém, mas eu busquei o autor e consumador da minha fé, que foi Jesus Cristo, né? Ele trouxe à memória aquilo que poderia me dar esperança e fez tudo novo, porque aí eu fui buscar e entender, né, que Jesus morreu na cruz por mim, morreu na cruz por nós, por perdão dos nossos pecados. E aí as coisas começaram a ter um novo sentido. E aí, diante das palavras do pastor, eu comecei a refletir o que de fato eu estava fazendo na igreja. E eu falei: quer saber de uma coisa? Não, eu ouvi ao meu coração: não é tempo de você sair, né? Não é tempo de você sair. E aí eu comecei a ler a Bíblia, e aí nisso acabou a pandemia, aos poucos nós fomos voltando para o presencial, e eu fui me envolvendo com as coisas da igreja. Em momento algum eu bati de frente com o meu pastor. Aí nesse meio tempo eu estava fazendo um curso online, e eu precisava de horas para conseguir concluir, né, as horas que eu precisava comprovar nesse curso. Aí eu comecei a me envolver, aí eu peguei o cargo, né, alguns cargos na igreja, para que eu pudesse estar ali à frente.
comecei a contribuir com o ministério do pastor, e Deus foi curando aquela mágoa, aquela amargura de dentro do meu coração. E aí quando eu falo da necessidade de perdoar é necessário, porque quando nós perdoamos, nós nos libertamos. Nós não estamos, eu não fiz isso pelo pastor, eu não fiz pelas pessoas que estavam ali. Eu fiz porque eu acredito no Deus que eu sirvo, e a maior beneficiária, né, dessa história, por me livrar desse peso, fui eu. Porque aí Deus foi começando a trabalhar no meu coração. Aí eu fui atrás do meu pai, que hoje já está com uma outra pessoa, e eu falei para o meu pai, né, foi muito difícil me ver naquela situação, e eu conversei com meu pai e falei: pai, eu vim aqui para te liberar perdão, independente da sua escolha, independente da sua decisão, eu quero olhar para frente, eu não quero olhar para trás, a escolha é sua, e eu, diante do nome de Jesus Cristo, porque quando nós não perdoamos, nós no caso deixamos de ser perdoados também, porque Jesus morreu na cruz por todos nós. Então quando nós nos recusamos a liberar perdão, nós também não somos perdoados. E eu falei para o meu pai, eu vim aqui, pai, para te liberar perdão, porque independente da sua escolha, o Senhor é o meu pai, né? E fiz o que eu tinha para fazer, e eu posso dizer com toda certeza que muitas coisas na minha vida que eu não entendia passaram a ter um sentido naquele momento que eu fui ali conversar com meu pai. Porque muitas das vezes a gente perde porque a gente deixa com que o orgulho, aquilo que está aqui dentro, nos governe, né, digamos assim. Quando nós fazemos aquilo que nós queremos e não aquilo que está de fato nas Sagradas Escrituras. É necessário perdoar, né? E todos os vídeos que eu tenho falado, eu conto um pouquinho da minha história. Desde o primeiro vídeo, acredito que esse vídeo que eu estou gravando agora é o 55º vídeo. Então, cada vídeo tem uma parte daquilo que eu tenho aprendido quando eu busco o conhecimento que fortalece. Naquela época em que eu passei por tudo isso, nesse período de 1 ano, eu não tinha a bagagem que hoje eu tenho. Doeu muito, porque quando a gente tem uma bagagem de conhecimento que permite com que nós venhamos amadurecer, as coisas têm uma outra proporção, né? Quando eu falo de sentimento, né, que é aquilo que está guardado, de emoção é quando a gente expõe, as pessoas podem ver aquilo que a gente está sentindo. Então, muitas das vezes, quando nós temos sabedoria para administrar, né, os nossos sentimentos, para administrar aquilo que está doendo, os nossos pensamentos, é sabedoria, porque aí você vai liberar isso para aquelas pessoas com quem você de fato confia, e são poucas, são muito poucas. E aí por conta de toda essa mudança, sabe, sair do trabalho, aí acabou o curso da faculdade, para quem já fez, né, iniciou a carreira aí acadêmica, é muito puxado. Então, meus pais se separaram nesse meio tempo. Aí depois, né, me envolvi muito com a obra de Deus, na igreja na qual eu estava, a ponto do pastor que havia falado para mim: procura uma igreja, né? Você não é obrigada a ficar aqui, se você sentir de mudar de igreja, você fica à vontade. O mesmo disse para mim: hoje você é meu braço direito. Aí a minha resposta foi, né, o seu braço direito é a sua esposa, porque eu, como mulher sozinha, jamais poderia acompanhar o pastor para ir para qualquer lugar se meu esposo não estivesse junto, que isso que é o correto. E saí debaixo da bênção do pastor. Eu falei para ele que a necessidade de mudança, né? Aí nós mudamos de casa, nós não mudamos de igreja, isso tudo no tempo certo, porque eu ouvi lá atrás, né, mais ou menos uns 2 anos atrás, que tem mais ou menos o tempo que nós mudamos de casa e de igreja, que não era tempo de sair. E quando eu ouvi ao meu coração, né, agora eu estou preparando um outro lugar, debaixo da obediência, eu pedi para que o pastor me liberasse debaixo da bênção e autoridade dele. Mesmo não concordando em muitos aspectos, em momento algum, eu levantei o tom de voz, eu bati de frente ou desrespeitei o pastor na qual, na época,
tinha autoridade sobre a minha vida, autoridade espiritual. Aí depois ele me chamou para fazer levar uma reflexão da palavra. Enfim, Deus tem me tratado nesse sentido. E eu aprendi da pior forma. Eu estava dentro da igreja, mas eu aprendi no momento da dor. Então, hoje, diante da experiência que eu passei, eu quero ser uma facilitadora de vidas. Por isso que eu sempre falo, eu quero contribuir com a sua vida. E a leitura, ela nos fortalece. E a leitura das Sagradas Escrituras, muito mais. Que você sempre possa buscar o conhecimento com um propósito, com um sentido, com um objetivo, para que quando chegar o dia da adversidade, o dia da luta, você possa se sentir muito mais forte, muito mais resistente e não estagne, não paralise, mas continue, porque nós temos duas possibilidades diante da luta. Primeiro você vai parar, analisar a situação, e você tem a oportunidade de seguir sorrindo ou seguir chorando. E nesse período no qual estava ali sendo preparada, eu fiquei muito tempo dentro de um quarto escuro, chorando por não saber o que fazer. E não teve ninguém nesses 20 e poucos anos que eu estava ali na igreja, quando eu saí, não teve ninguém que viesse atrás de mim para saber como eu estava, se eu estava bem. Eu estou orando por você. Não, foi um momento de silêncio. Silêncio. Eu acredito que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Aí foi aquele momento de silêncio. Algumas amizades antigas voltaram. Amizades aí vai de mais de 25 anos voltaram. Pessoas que de fato significavam algo para a minha vida se aproximaram e muitas outras pessoas eu conheci. Fui para uma igreja seria outra denominação. Não vou falar qual era a igreja nem a qual estou hoje, até para que as pessoas não venham a unir as informações. Então eu saí de uma igreja e fui para uma outra denominação, na qual eu não conhecia ninguém. E cheguei ali sem ser convidada, sem ser mencionada, porque muitas das vezes eu entrei e saí, ninguém me notou, ninguém me viu. E diante de algumas questões, meu marido e a minha filha, que é adolescente e era adolescente na época, não me acompanharam porque não concordaram com aquela situação toda que nós passamos. E Deus foi trabalhando na minha vida, foi trabalhando, foi colocando cura, foi trazendo bálsamo, foi dando refrigério, foi dando paz, foi colocando amor e foi trabalhando dentro de mim ao ponto de eu liberar perdão para aquelas pessoas que me machucaram, para aquelas pessoas que me abandonaram, porque uma figura de um pai, que é aquele pai que acolhe, aquele pai que está ali, eu não tive. O pai na figura do pastor, que seria o meu líder espiritual, também eu não tive. E aquela pessoa que estava ali, com uma autoridade também no meu trabalho, que me olhou com um olhar que não era para olhar, me conhecendo, e hoje mal olha na minha cara, como se eu fosse a pior das piores. Então Deus tem me tratado, porque eu continuo tendo contato com essas pessoas de uma forma superficial, porque relacionamento a gente conquista, a gente cuida. E até dentro nesse vídeo eu quero te mostrar que a leitura, os livros, o conhecimento sim, traz muita cura, abre a nossa mente. E aí tem um vídeo em especial que é o mito da caverna, que aí eu pude entender o quanto o conhecimento nos amadurece. E a partir do conhecimento primário, nós adquirimos um novo conhecimento, que é o nosso conhecimento. Nós temos essa liberdade de buscar o conhecimento, e esse conhecimento ele amadurece de tal forma dentro de nós, quando nós compreendemos,
um conhecimento com objetivo, com propósito, amadurece o nosso ser de maneira que nós conseguimos o que? Superar. Então, até isso para provar que a leitura fortalece, que a leitura trata, que a leitura amadurece, que a leitura ela jorra uma fonte de conhecimento de maneira que venhamos o que? A adquirir sabedoria quando nós pedimos a Deus, a transbordar na vida de outras pessoas. Eu não quero, sabe, se for para escolher, eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei. De maneira, de grau nenhum. Que as pessoas não passem pelo que eu passei. Porque quando você tem uma base, principalmente das Sagradas Escrituras, o Espírito Santo trata, né? O Espírito Santo nos molda. E nada melhor do que você buscar conhecimento, porque o conhecimento tem um poder imensurável quando nós buscamos um conhecimento com objetivo e com propósito. Eu quero compartilhar com você 2 livros que falam sobre relacionamento. Eu não sou patrocinadora, eu sou amante da leitura. É esse livro, Como Cultivar Relacionamentos, do pastor Daniel Wagner. E outro livro que me tratou nesse período que eu fiquei reclusa dentro de um quarto escuro, sem entender porque as pessoas na qual eu convivia me abandonaram. O livro do Tiago Brunet, especialista em pessoas. São livros que esse aqui é de longa data, né? E esse aqui é mais recente. É assim, uma linguagem muito tranquila. Esse livro, em 40 minutos eu li quase o livro inteiro. Eu li dentro de um ônibus, dentro do coletivo. Quando eu fui e quando eu voltei, praticamente já havia lido o livro todo. E esse livro aqui, eu gosto sempre de colocar a data, eu li no ano de 2021. Agosto de 2021 eu adquiri esse livro e li também em pouco tempo. Em 28 de agosto de 2021 eu li. Eu concluí a leitura do livro. E o interessante é que eu gosto sempre de colocar a data do início e do término. E eu coloquei aqui uma escrita aqui, né? No final do livro. Que a mansidão e o domínio próprio sejam a luz na minha caminhada e no trato, né, com as pessoas. Que Jesus domine o meu falar. Gratidão pela vida. Terminei de ler esse livro em 28 de agosto de 2021. Pouco tempo depois que eu comprei. Então eu quero dividir alguns trechos desse livro com você, para que você possa meditar naquilo que eu quero dizer, porque a leitura, ela fortalece sim, a leitura trata sim, quando nós buscamos, né, eu repito, o conhecimento com propósito. Aí tá falando aqui, né, eu me senti abandonada pelas pessoas na qual eu convivi mais de 20 anos. Se eu disser que sobrou alguém, não sobrou. Conhecimentos rasos, e aqui no trecho desses 2 livros você vai entender o que é um relacionamento raso. Então aqui no livro do Tiago Brunet ele fala, né? Quem nunca se decepcionou com um amigo? Aí ele faz uma pergunta. Quem nunca se decepcionou com um amigo? Será que era amigo mesmo? Aí diz aqui. Como seres humanos são imprevisíveis. Você nunca sabe de onde virá a facada nas costas. Por conta disso, muitos de nós carregamos raiva e ressentimento, além de certamente já termos vivido discórdias causadas por pessoas. Jesus Cristo, que nunca errou como ser humano, ficou cerca de 3 anos treinando seus 12 amigos. Foi traído por um deles, sem dó e nem piedade. Outro companheiro de jornada, dessa vez um dos mais íntimos, por 3 vezes fingiu que não conhecia, sem disfarçar, só porque estava com medo. Quando Jesus passou por seus piores momentos na cruz, somente um, entre tantos amigos e seguidores que tinha, ficou por lá para dar apoio moral. Se isso tudo aconteceu com um único homem que jamais cometeu um único ato de maldade em toda a vida, imagine conosco, somos simples mortais. Aí aqui fala, o que Jesus nos ensina sobre pessoas? O que
É algo assim que a gente sempre questiona, né? Será que nós podemos confiar nas pessoas que estão ao nosso redor, seja os próximos e os mais distantes? Aí aqui ele fala, Jesus tinha cerca de 500 seguidores, que eram amigos estratégicos. Eu os chamo estratégicos porque, por exemplo, enquanto Jesus subia aos céus, esses 500 estavam lá como testemunhas oculares para espalhar a notícia por toda a terra. Aqueles que acompanhavam de longe, né? Será que conheciam Jesus de perto? Jesus também tinha 12 amigos necessários. Sem eles, Jesus não teria uma equipe. Assim como nós, né, também precisamos de amigos. E nem todos serão os melhores, porém necessários para a nossa caminhada pela estrada da vida. E aí discorrem. Agora nós, né? Se Jesus se frustrou, por que nós, né? Nos frustramos tanto com as amizades, se Jesus, né? Ele não se decepcionou. Não, ele não se decepcionou, apesar dos erros de seus amigos. E aí, quando colocamos, né, cada amigo na esfera correta, nosso nível de expectativa fica alinhado com a possibilidade de erros. Não criemos expectativas em pessoas. E é assim que todos, né, sofremos menos. E aí, no decorrer do livro, o escritor ele fala sobre cada esfera de amizade. E são 3 esferas. A primeira são os amigos estratégicos. Você sabe qual a escala aí de amigos que entram nesse caso aqui, né? Nesse ícone aqui, né? Quem são seus amigos estratégicos? Você sabe o que é? O que é estratégico? Amigo estratégico não te amam. Eles não vibram ou ficam entusiasmos só por quem você representa, mas se unem a você por um bem maior, por algo que você favoreça, que você contribua, né? A questão do que? Existe uma vantagem, você tem algo que me interessa. Esse é o amigo estratégico. E o segundo é o amigo necessário. Sabe aquele amigo que tem um interesse? Então, o amigo necessário não te ama por quem você é, mas está ao seu lado por conta daquilo que você representa. E você tem algo que interessa. Já parou para pensar? E aí, definindo esse amigo, né? Quem é de fato o amigo necessário, o amigo íntimo? Aí ele diz aqui. O amigo necessário, como se separa, né? O amigo íntimo do necessário. É aquele que você pode falar assim, nossa, no dia mal, aí que a gente vai descobrir de fato quem é o nosso amigo, né? Então, somente nessa fase da vida, um amigo necessário tem a chance de subir de nível, né? De migrar para uma outra categoria. Aí, o que é dia mal? A definição do dia mal. Dia mal é aquele em que você recebe a pior notícia da sua vida. É quando você passa em uma consulta médica e recebe o pior diagnóstico. Ou quando você percebe que a sua empresa na qual você investiu tanta energia quebrou. Né? Aquilo que você lutou uma vida inteira para construir, de repente se perde. Nesse dia, né? É o dia da angústia, o dia do desespero, que aí você de fato vai ver quem é o seu amigo íntimo. E se essa pessoa que era de repente necessária, vai ter a oportunidade aí de subir de nível, né? Vai virar um amigo íntimo. E aí o que é um amigo íntimo? Né? Quem é esse amigo íntimo? O amigo íntimo é a classe de amigos cujo número você pode contar com os dedos de uma única mão. É necessário o amor para revelar os erros que os amigos cometem e sabedoria para guardar os segredos e aconselhar nos dias difíceis. Os amigos íntimos não se impressionam com seus resultados, mas com seu caráter. Os íntimos gostam mais de ouvir do que falar. Eles não se importam em ser paparicados por você, mas valorizam muito mais a presença do que presentes. E é nesse momento, é na angústia, que um amigo se transforma em um irmão. Né? E aí a gente vai analisando, tendo a oportunidade de analisar, puxa vida, quem é que está do meu lado? Com quem de fato eu posso contar?
E aí nós podemos o que? Concluir, né, nesse livro aqui, nesse primeiro capítulo. É um livro que compensa você ler, ensina muito sobre as pessoas que nós precisamos conviver ou não, aquilo que você pode manter ou não na sua vida, as pessoas que vai acrescentar ou não. Então tem como a gente analisar e de fato não investir naquilo que não vai dar certo. Então, para concluir aqui no assunto deste livro, no mundo ideal não existem as 3 esferas de amizade. No mundo ideal. Simplesmente porque todos seriam saudavelmente amigos. Contudo, no mundo real, as esferas são necessárias para proteger você, nos proteger e nos blindar emocionalmente. Com o amigo estratégico, apesar de esse ser querido, né, a necessidade o quê? Né, de ter um relacionamento do estratégico, o ideal seria o quê? Ter um relacionamento com fins profissionais ou para o aumento de network. Um exemplo seria convívio raso, tipo o cobrador do coletivo, oi, né, boa tarde, bom dia, né, aquele amigo que de repente, na tal empresa que eu estou trabalhando, está precisando, aquele amigo da academia que você só encontra ali esporadicamente no horário que está treinando. Então esse é um amigo estratégico. O amigo necessário é aquele que faz falta emocionalmente. Você precisa dele para ser uma pessoa melhor, seja emocional ou espiritual. Sabe aquele amigo que você convida para um almoço, às vezes para assistir um filme, para comer uma pizza? Esse é o amigo necessário, para você não se sentir sozinho, sabe? Agora, o amigo íntimo é aquele que você se confidencia, é aquele que você se preocupa, é aquele que, por mais que você fique aí algum tempo sem se ver, mas está sempre em contato, o amigo está sempre perto, está sempre se preocupando, sempre ligando, não perde o contato, né? É aquele que você está sempre preocupado, que você ama. Esse é o amigo íntimo. E aí, para nós refletirmos, invista nas pessoas, invista, mas não espere nada delas. Pessoas ferem e pessoas curam. E aí a profundidade dessa ferida somos nós que vamos permitir. Para que você possa analisar que o conhecimento sim fortalece. E aí, para concluir, né, nesse livro, Como Cultivar Relacionamentos, do pastor Daniel Wagner, eu quero te passar algumas informações para que você possa também meditar. Então, quando você tem um convívio com pessoas, existe uma diferença entre relacionar-se e envolver-se. Né? Envolver é você se comprometer. Relacionar, existe um vínculo. E aí, só que no entanto, né, utiliza-se a expressão de relacionamento para os dois, no caso, significados. O envolvimento ou o relacionamento, embora os dois sejam parecidos, mas são diferentes. Relacionamento superficial é um envolvimento. Agora, um relacionamento mais profundo é um relacionamento. Você entende a profundidade? Então, os dois são necessários para as nossas vidas, né? Mas aí cabe uma pergunta. Por que nós, né? Qual o motivo pelo qual o ser humano se relaciona? Então, para que possamos o quê, né? Sabemos que os relacionamentos são conturbados, são complicados e constrangedores, são dolorosos. Porém, né? Ainda assim buscamos construir novos relacionamentos. Por quê? Né? Porque é necessário, porque se não nos relacionarmos, nós vamos ficar isolados numa bolha, sozinhos. E relacionamentos interpessoais são necessários. Então, cuidado, né? Relacionamentos, eles são duradouros, só que os relacionamentos, eles são duradouros, sim. Só que existe uma estrutura que é necessária para que haja o quê? Para que haja um fortalecimento desse relacionamento. Seja uma amizade, seja um casamento. E aí aqui ele fala, né? Que algumas pessoas têm um medo de se relacionar. Mas aí você tem que verificar por que esse motivo do medo. Caso esse medo de se relacionar persista, procure um profissional para que possa te orientar, para que você possa se fortalecer, porque é necessário sim.
E aqui tem uma parte do livro que fala quanto à necessidade do fortalecimento, que aqui está falando aqui, ó, o relacionamento, ele é benéfico sim, mas quando nós sentimos, aqui ele fala, um novo relacionamento só será benéfico quando não se sentir medo, né? E aí a autoestima, né, deve o quê? Se fortalecer. E aí, enquanto essa balança estiver desequilibrada, pendendo para o prato do medo, né, a chance de se ter um novo relacionamento frustrado é muito grande. E aí, todo relacionamento é baseado em uma necessidade, né? Se a gente for parar para pensar, e essa necessidade muitas das vezes ela pode não ser saudável. E aí, para que haja um relacionamento saudável, é preciso construir algo em nosso interior primeiro. E aí a questão de se pensar, você se conhece? Para que você possa conhecer o outro, primeiro a gente tem que se conhecer, que nem aquele versículo, capítulo 22 de Mateus, que diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mateus 22, do 37 ao 39. Então, como que a gente pode amar a Deus se muitas das vezes a gente ama a Deus e acaba odiando o nosso próprio irmão, que é feito à imagem de Deus, a nossa imagem e semelhança. E como amar ao próximo se muitas das vezes a gente não se conhece. Então, é uma questão a se pensar. E aí o escritor aqui, o pastor Wagner, ele nos instrui que todo relacionamento saudável é preciso construir algo primeiro em nós. Né? Nós temos a tendência de nos construir de fora. Ah, é o cabelo, é a maquiagem, é uma roupa. E esquecemos de primeiro construir aquilo que está dentro. Quando eu falo sobre o conhecimento que fortalece. É necessário nós primeiro nos conhecermos e nos fortalecer. Então o conhecimento ele contribui muito para isso. E aqui, já para finalizar, os relacionamentos eles crescem mais fortes quando se exercita a prática da renúncia. A gente tem que escolher, né? Não a renúncia de si, mas a renúncia daquilo que pode prejudicar o relacionamento verdadeiro. O bem-estar dos envolvidos, né? Por exemplo, muitas pessoas se casam dizendo que se casam para ser felizes. Este é o maior erro que alguém pode cometer. Ninguém deveria se casar para ser feliz. O certo seria se casar para fazer o outro feliz. Ok? E aqui, mesmo sabendo que os relacionamentos não são ideais, e quem me dera se fossem, desejamos sempre ter alguém para andar ao nosso lado. Por isso, devemos preservar as regras fundamentais para que os relacionamentos, assim como o vinho, melhorem com o passar dos anos. O tempo é tempero essencial para dar sabor ao relacionamento em qualquer fase da vida. E aqui um versículo para que você possa meditar. Somos provados pelo fogo. Já pensou sobre isso? Lá no livro de Provérbios, nas Sagradas Escrituras, no capítulo 17:3, fala assim: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Que esse conteúdo que eu passei, contando a minha história, sirva de lição para que você venha se fortalecer. Porque o conhecimento, sim, fortalece. Mais uma vez eu repito, que você sempre pare, pense e reflita diante das situações. Tudo, né, as escolhas, depende tão somente de você, depende tão somente de nós. Né? Você tem duas opções diante das excepções. Parar, refletir, ver diante da situação um apanhado o que é bom, o que você aprendeu, seguir em frente. Algumas pessoas nos machucam e outras pessoas nos curam. Então, nós devemos colocar essas pessoas no nível aqui de amizade, conforme eu li, para que venhamos o quê? A não nos decepcionarmos. Ok? E eu espero você, né, no próximo vídeo, que possamos sempre aprendermos juntos, porque essa é a intenção do meu coração. Contribuir sempre com a sua vida.